Começa agora o programa Paiaiá na Conectados. Programa Paiaiá. Do sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil. Programa Paiaiá. Apresentação: Carlos Silvio. Roger Moreira, músico brasileiro, entrevista exclusiva aqui para o programa Paiaiá na Conectados, conhecido assim por ser o principal idealizador, compositor, vocalista de um dos maiores grupos de rock do Brasil, o Traje a Rigor. Roger, obrigado por me atender, é uma honra falar contigo. Obrigado, eu que agradeço. São Paulino, né, de coração, né, Roger? Assim... São Paulino, hoje em dia... meio sofredor, né? Mas continuo São Paulino. Eu também sou São Paulino, entendeu? Então estamos sofrendo juntos, viu, Roger? Mas você acha, como é que tá a tua expectativa em relação ao time aí, Roger? A gente sempre tem confiança, né? Afinal é um time grande e tal. Mas eu não sei, são muitos erros acumulados, né? Erro de administração, de diretoria, enfim. Então, uma série de eventos que levaram a gente, né, do melhor time, um dos melhores do mundo, com o melhor centro de treinamento, o melhor técnico, o melhor plantel, etc. Hoje em dia estamos nesse... vai, não vai, aí sempre mediano, né? Agora, uma perguntinha, Roger. Você foi a favor da contratação de Rogério como técnico? E se foi a favor, você foi contra a demissão, por exemplo? Não, eu achava que ele tinha que esperar um pouco mais, treinar em outros lugares, mesmo como ele está fazendo agora, né? Sim, no Fortaleza. Achei que foi um pouco precipitado, né? Apesar de ser um ídolo São Paulino, acho que ele ainda não tinha muita capacidade como técnico, né? Exatamente. Então foi a tentativa talvez de levantar o moral do time, mas não funcionou muito. E fazer uma média com a torcida, a diretoria ali também, será, Roger? Quem, ele? Não, eu digo a diretoria, será que não quis fazer? Não sei, ou quis fazer alguma coisa, ou sei lá, economizar também. Exatamente. Então, eu não sei, né? Quer dizer, pessoas, né, ídolos são paulinos agora parece que estão fazendo parte da diretoria e tal. E então a gente espera que coloquem ordem na casa, né? Mas o problema ainda está valendo ainda, né? Com certeza. Você gostou da convocação da seleção para a Copa do Mundo? Cara, eu não tenho esse conhecimento, assim, sabe? Eu tenho visto os jogos amistosos do Brasil. E acho que o Brasil está indo bem, a seleção está indo bem. Então, imagino que o Tite é a melhor pessoa para escolher os jogadores, né? Eu, além de não ter o conhecimento, não tenho nem muito interesse também. Exatamente. Mas acredito que a seleção está bem escalada, pelo que eu vi até agora dos jogos. Né? Agora, me tira uma curiosidade. É verdade que você aprendeu a ler sozinho com 3 anos de idade, Roger? É verdade, Sim. Eu tinha um brinquedo, um joguinho de letras, elas grudavam uma nas outras e tal. E eu ia perguntando para minha mãe, para minha avó, o pessoal, né, que estava em casa, eu falava, essa letra com essa faz o quê, essa com essa faz o quê? E fui aprendendo a ler, assim, dessa forma. Você considera, eu sempre, mesmo antes de vir para São Paulo, eu vim para São Paulo há 19 anos e meio, mesmo lá na Bahia, de tanto ler reportagens sobre o rock brasileiro, ouvia muito Legião, e aí foi que eu comecei a conhecer também o Traje a Rigor, mas em todas essas reportagens sempre citava o teu alto QI. Como é que... A partir, na verdade, de 2001, eu acho, foi quando eu entrei para a Mensa, e eu próprio não fiz nenhuma propaganda pelos motivos que eu já conhecia desde criança, que não você ser bom aluno, ser enfim, né, essas coisas que indicam inteligência e tal. Então essas coisas eu já desde o primário
desde o ginásio, não, primário, ginásio, eu já notei que isso não ao contrário de trazer admiração, traz antipatia, entendeu? Então, não foi uma coisa que eu mesmo tenha divulgado. Mas a Mensa, que é uma associação internacional para pessoas com QI alto, estava se instalando no Brasil, e ela, então, começou a divulgar, porque, quer dizer, claro que com a minha aquiescência, mas começou a divulgar para aumentar o número de inscritos mesmo, né? Sim, então, hoje em dia ela tem, sei lá, mais de 1.000 inscritos, eu não sei. E então foi isso que começaram a falar dessa... Antes, sei lá, supunham pela letra ou qualquer coisa assim, falava, o traje é irreverente, tem umas letras inteligentes e tal, né? Mas depois de 2001 começaram a divulgar isso. Muita gente fala, o Roger se diz inteligente. Não, eu não digo nada. Isso daí, quem diz foram os outros, né? Exato. Eu, de minha parte, por exemplo, eu nunca ouvi nenhuma declaração sua se elogiando em relação a isso, por exemplo. E isso, de certa forma, Roger, não sei se a palavra correta, você chegou a ser o quê? Excluído da turminha de alunos? Isso te levava a isso? Sim, no começo, sim. Então, eu sempre fui mais pro menos esportivo, né? Mais pro lado intelectual, se é que se pode dizer assim, né? CDF? Oi? Era CDF? Aí que tá, eu não era CDF justamente porque eu aprendia fácil, entende? Então, eu prestava atenção nas aulas e ia bem nas provas. E foi durante o primário inteiro, naquele tempo era primário 4 anos, né? Depois mais 4 de ginásio, hoje em dia é tudo junto, né? Hoje em dia são 9, acho, né? Difícil até de entender. E eu, o primário inteiro, fui primeiro aluno da classe. E aquilo não trazia muita simpatia para mim. Então, a partir do ginásio, eu comecei a, levar mais relax, assim, mas o suficiente para não ficar de exame, de segunda época, essas coisas. Então, eu ficava ali, 15º, numa classe de 30, tava bom, entendeu? Eu tava nem muito na frente, nem muito atrás. Ia levando, para ficar mais... Então isso é uma coisa que você aprende também, né? Então, uma das vantagens de você ter o QI, você pode... se adapta facilmente, né? Com certeza. Fica melhor para lidar, né, com as situações adversas até, né? Isso, Você já tem... É engraçado isso, porque muita gente não sabe bem o que significa isso. Então, eu já ouvi perguntas do tipo assim, se você é tão inteligente, por que você não está... construindo um foguete. Porque você não é um cientista da NASA, por exemplo. Isso, porque as pessoas acham que se é inteligente você tem que ser cientista, tal, essa coisa, né? E no meu caso eu sempre gostei de música, eu usei para música, né? Também falar, então por que você não é um super músico e tal? Não, eu aprendi a compor, aprendi a fazer, a chegar onde eu queria, eu sempre usei para ser feliz, vamos dizer assim, né? Então, essa finalidade, E se fosse assim para você dar uma resposta um pouco mais direta a essa pergunta, por que você não é um super músico, você poderia até dizer o seguinte, para você de repente eu não sou, mas para os outros eu posso ser, entendeu? Obrigado. Entendeu? Então... Mas até isso é um pouco verdade, assim, porque a pessoa entende que, então ele deveria tocar 1000 notas por minuto. Eu tenho uma compreensão diferente do que seja a música, do que eu quero com a minha música e tal, né? Exato. Você começou a cursar arquitetura. O que te levou para a música, Roger? Foi o contrário. O que me levou para a arquitetura. Porque eu, desde pequeno, queria ser... Eu toco violão e tal, e tinha essa ideia de ser músico e tal, que não era uma coisa como é hoje em dia, todo mundo quer ser artista e tal, né? Era um gosto pela música mesmo, não pela fama ou pela celebridade e tal. E quando chegou a época de escolher, fazer vestibular e tal, eu disse pro meu pai, eu quero fazer música. E ele disse, não, música não é profissão. Não é trabalho, todo mundo fala isso, né? Não é trabalho, isso, tem essa ideia na época, né? Uhum. Ele falou, escolhe outra coisa.
E daí eu fiz um teste vocacional, isso com 17 anos, né? Que deu música e deu em seguida vem todas as coisas que você poderia fazer e tal, né? Então deu música, arquitetura, agronomia, advocacia, diplomacia, uma série de coisas que eu podia fazer, tal, baseado nos testes que eu fiz. Inclusive foi a primeira vez que eu soube do meu QI, mas eu não levei muito. Na época eu perguntei, mas e daí? Para que significa? O que isso serve para quê? Dá de vantagem? Né? E a pessoa me deu esse conselho ótimo, porque era um teste feito por psicólogos e tal, né? Falou, não, você usa para você ser feliz, você usa para seu favor e tal, né? Enfim, mas porque ele explicou, tem vantagens, tem desvantagens, às vezes a pessoa é mais propensa a ter ansiedade ou depressão, ou enfim, né? Tem essas coisas todas. E tudo tem dois lados, né? Mas Roger, enfim, eu usei essa coisa e o fato é que o teste vocacional deu arquitetura, então eu fui fazer arquitetura. Mas porque meu pai queria. E junto com a arquitetura, eu já dava aula de inglês, eu aprendo inglês também desde pequeno, minha mãe era professora de inglês, me ensinou logo desde pequeno e depois eu fiz cursos de inglês e tal, né? E você morou fora também, né? Também morei fora em 79, 80 e tal. Eu fiz aquele teste, tem um exame que você faz para a Universidade de Michigan. Você faz o exame aqui, o exame é levado lá para a universidade, corrigido e volta, também fui aprovado e tal. Então eu dava aula de inglês e pagava meu curso de música paralelo, né? Sim. Eu estudo música também desde pequena, as pessoas pensam que não precisa, né? Mas eu tenho esse curso também. Aí vão falar para você, você tem o QI alto e por que fica estudando música, entendeu? Pois é. Entendeu? Quando o pessoal tá vindo encher o saco, eles arrumam. Mas eu fiz a Fundação das Artes de São Caetano do Sul, fiz um curso de composição e regência. E, enfim, eu continuei com a música e quando eu fui morar nos Estados Unidos, a minha ideia era estudar lá na escola de música de Boston, né, a Berkeley. Sim. Mas chegando lá eu vi que isso ia ser muito difícil, muito caro, muito difícil porque eu não tinha uma fonte de renda, eu tinha que trabalhar, eu estava ilegal no país e tal, né, enfim, não podia ficar só estudando música. Enfim, né, ia ser difícil lá. Mas, de qualquer forma, é uma experiência para a vida sensacional. Cultural também, né? Uma experiência de viver em outra cultura, né, Roger? Isso, exato. De aprender com... O brasileiro hoje em dia acha que é uma democracia, ainda está muito longe ainda, né? Ainda a gente morando num lugar que funciona com o capitalismo e a democracia direitinho. Você vê que eu lá era o pobre, o estrangeiro, o discriminado, né? Sim. Eu só podia pegar empregos faxineiro, esse tipo garçom, de coisa. Né? E mesmo assim, você percebe que mesmo eu chegando lá e tendo esses empregos, ainda assim eu ganhava o suficiente para levar uma vida digna. E era respeitado pelas pessoas. Lá não tem essa, você trabalha, tudo bem. Claro. E qualquer trabalho é bem pago, porque como todo mundo é educado, então esses empregos não são difíceis de arrumar. Marceneiro, pedreiro e tal, entende? Porque a pessoa quer... porque lá também... médico, quer ser advogado, enfim. E lá também, Roger, tem a formação do ser humano, desde a escola, não é? Isso, vem da escola e da própria família, fundação, né? Eles vieram fugido, quer dizer, os ingleses, né? Vieram fugido da Inglaterra por uma questão religiosa e vieram fundar uma nova comunidade em outro país. Aqui a gente sempre foi explorado desde o começo, né? Então é diferente a cultura. Mas seria muito bom que as pessoas soubessem que existe essa coisa e a gente pudesse, né, construir um país do jeito que a gente quer para nós. Aqui a gente está sempre sendo explorado por alguém e é uma eterna briga, né? Com certeza. O governo quer patrulhar o cidadão quer dar um nó no governo. Então essa é a nossa cultura. Exatamente. Né? Ô, Roger, o Traje a Rigor já está com quantos anos, cara?
Isso é... A gente começou em final de 81, outubro de 81. Então, em outubro desse ano, vamos fazer 37 anos. Né? Hoje vocês estão com o Danilo Gentili no De Noite, né? No SBT. Isso. Ali vocês são parte do elenco, né, Roger? Sim, fazendo parte do elenco, E agora me diz uma coisa, Roger, desse tempo todo de banda aí, como é que você vê, por exemplo, você é de uma geração, assim, eu acho que a principal geração do rock brasileiro é 80, não é? As principais bandas. Acho que sim, Embora tenha tido o rock antes. Bom, teve a época da Jovem Guarda, que também foi grande e tal, né? Sim. Mas depois teve, sei lá, a época dos anos 70, o rock sempre existiu, mas não chegou a explodir, a não ser por exceções como Rita Lee, por exemplo, né? Sim. E os anos 80, acho que foi a época que o rock mais dominou mesmo, né? Você tinha aí Legião, você tinha Titãs... E eram estilos diferentes, cada um queria fazer seu próprio negócio, né? Não era muito como hoje em dia, tipo, alguém se dá bem e sai mais uns 20 atrás, né? Cada um tinha sua personalidade, estava a fim de fazer, não tinha muita perspectiva, sabe? Quando a gente começou, não era uma ideia assim, vamos fazer isso que vai dar certo. Não, vamos fazer isso porque a gente está afim, sabe? E daí deu certo, foi uma coisa meio espontânea. E acreditava naquilo também, né, Roger? Sim, a gente tinha a perspectiva artística. Eu estou fazendo isso porque eu acredito nisso que eu estou fazendo, entendeu? Cada um tinha o seu estilo e tal, e a gente tinha, assim, um compromisso não era com a fama ou com o sucesso, né? Não tinha MTV, não tinha internet, não tinha nada disso. A gente fazia, mal tinha perspectiva, não tinha mesmo de tocar no rádio, na TV, nada. O que a gente tentava fazer é arrumar lugares para tocar e a gente se admirava, né, mutuamente. Pô, o que esses Titãs estão fazendo, olha, tal, Magazine, não sei quem e tal. Sabe, era uma coisa, era um movimento mesmo, vamos dizer assim, espontâneo. E assim, era um movimento onde um poderia servir de inspiração para o outro e ali tinha o respeito profissional também, né? Muito, tinha essa competição saudável, né, como eu já disse, por exemplo, John Lennon com o Paul McCartney, né, o cara fez uma música legal, peraí, preciso fazer uma melhor e tal, né? Exatamente. E a gente ia muito ver o show um do outro e tal, tinha interesse na coisa toda que estava acontecendo, né? Roger, qual é a música que você mais sente orgulho, assim, de ter escrevido, assim? Qual é a música, por exemplo, se você olha aqui, assim, fala, essa daqui é a música que eu tenho o maior orgulho, é a música que... não é a música que eu acho que é a melhor que eu fiz, mas é Inútil, eu acho que é uma dessas músicas aí, porque foi uma sacada muito na mosca, sabe? A coisa, infelizmente, não muda. Eu até tinha, na época, a esperança de, não só eu, nós todos tínhamos, na época, né, uma esperança de que o Brasil, agora estamos, né, mudando, saindo do regime militar, vai ser um período mais livre, a gente vai crescer, vai ser bacana, vai ser bonito e, infelizmente, nós estamos praticamente numa outra ditadura, uma ditadura de pensamento, sabe, com esse negócio de politicamente correto e essas brigas de ideologia e tal, e a gente continua parado no tempo, sabe, enquanto outros países estão crescendo, né, por causa desse atraso. Eu considero assim, sabe, o socialismo, a tentativa de implantar o socialismo é um atraso, é uma ideologia que não deu certo em lugar nenhum do mundo, e aqui sempre tem esse atraso, o populismo também, né, essa coisa de, olha, nós somos seu paizão, eu vou te dar transporte, eu vou te dar saúde, eu vou te dar educação. O vitimismo, né, Roger, também. O vitimismo, você me falou que eu era gordo. Mas você não é, meu, sabe? É uma coisa que antigamente o cara se defendia sozinho, hoje em dia todo mundo é vítima e tal. E essa coisa não leva a lugar nenhum, a gente não progride, a gente fica, sabe, dando voltinha. E o ideal é que todo mundo tenha, sabe, tem uma economia funcionando melhor, quer dizer, até essas proteções
ao trabalhador não é uma proteção, é ao contrário, é um atrapalha, porque o cara, para contratar uma pessoa, ele tem que gastar tanto, pagar tanto imposto, fazer isso, fazer aquilo, e isso atrapalha. O ideal seria, né? E na verdade é o seguinte, Roger, se você vê, por exemplo, hoje você quer montar o país não te ajuda, porque se você quiser montar uma pelo contrário, te atrapalha. Se você quiser montar uma microempresa, você não consegue pela carga de imposto, você vai contratar um funcionário, você paga trilhões, o Estado não te ajuda, porque você é um micro, não tem nada ali, entendeu? E micro ou macro também. Exatamente. A carga é horrorosa de imposto, só atrapalha. E, falar que não tem trabalho no Brasil, a gente tem muito o que crescer. Trabalho tem. É o governo parar de atrapalhar, né? As pessoas terem mais qualificação para ter empregos melhores, não ter tanta concorrência no nível mais baixo e tal, né? Então, é isso que eu acho. A pessoa precisa saber que seria muito melhor que houvesse essa distribuição de renda natural, controlada pelo mercado, e que cada um pudesse, como em posse do seu dinheiro, pagar o estudo, pagar médico, pagar tudo que fosse, e não ter que ficar dependendo de um cara que promete e nunca dá há séculos. Esse que é o pior. Mas, a gente paga imposto de Inglaterra e recebe serviço de Uganda, sei lá, entendeu? Voltamos já com mais. O programa Paiaiá é só na Rádio Conectados. Vou cantar tudo de novo? A gente somos inúteis.
está de volta. O programa Paiaiá é só na Rádio Conectados. Você não acha que essa ideia de socialismo não é simplesmente querer manter o povo na pobreza para depender do Estado? Para virar uma política de troca? Claro, é exatamente isso. Manter na pobreza e na ignorância também, de saber que não, a pessoa então tem essa sensação de que eu não vou conseguir sair dessa situação que eu me encontro, só se alguém realmente me der uma mão e tal. E não é assim, né? É porque é vício isso, é anos dessa exploração. E o principal mantenedor dessa coisa é a ignorância. Claro, né? claro. A pessoa não sabe que tem uma coisa melhor. É assim, vou te falar, Roger, até por exemplo, eu nasci na roça, por exemplo. Até os meus 21 anos de idade, eu não tive luz elétrica, eu não tive televisão, não tive nada disso. Hoje, aqui em São Paulo, eu tenho 2 empregos, entendeu? Trabalho pra caramba. Eu não posso colocar isso como para me vitimizar, para lamentar que o Estado não me dá nada. Isso é parte da minha história, ponto final. Não pode passar daí. Entendeu? Exato, o cara não tem que ficar preso, né, nessa história. Mas eu fiquei órfão, ou seja qual for a desgraça, que sempre alguém pode falar. Eu também tive algumas desgraças na minha vida, mas a ideia não é você ficar preso nelas, é você superá-las, né? É isso que a ideia, né? Como é que você vê, Roger, por exemplo, o país hoje? Você está falando aí de ignorância, eu também me refiro à tua música Inútil, em relação quando você, por exemplo, você pega a sua letra de Inútil, você pega a letra, por exemplo, de Que País é Este, de Legião Urbana. O fato dessas músicas estarem tão atuais é o maior sinal de atraso do país. Exatamente. Matou a charada. A gente não mudou nada em 30 anos. A música tem 30 anos ou mais e tá aí, tá valendo. Exatamente. Né? Você não fez essa música para 30 anos depois ela estar atualizada. Não podia imaginar jamais. Exatamente. Eu, inclusive, tenho uma história engraçada com o Inútil, que foi o primeiro compacto que a gente gravou, né? Sim. A gente gravou em 83, começo de 83, mas foi sair no fim de 83 por causa um pouquinho de censura ainda, mas enfim. Aí eu estranhei o esquema de divulgação da gravadora, porque eu até então, rock não era uma coisa que tocasse no rádio. Sim. E tal, eu estava acostumado a comprar meus discos e ouvi-los durante anos, né? Então o cara falou, bom, nós vamos tocar o Inútil durante uns 3 meses e depois a gente vira o compacto, toca o outro lado, era o mim que ia tocar e tal. Eu falei, mas só 3 meses? Né? Porque eu falei, por quê? Por que não toca pra sempre, né? E o cara falou assim, isso é o normal, tá? Você não espera que Inútil seja um clássico, né? Eu falei, realmente. Roger, com a língua, né? Roger, você poderia ter falado assim, eu não quero que toque 30 anos, mas 3 meses é muito pouco também, né? Podia tocar pelo menos 1 ano, hein? Exatamente. Pra você, Roger, que tem esse legado na música brasileira, hoje você, não sei se você tem a real dimensão do que você representa para a música brasileira em termos de contribuição. Frequentemente não. Eu vivo me espantando quando as pessoas vêm falar comigo. Eu falo, sério, meu. Exatamente. Assim, para você que fez isso, tem esse legado, continua fazendo, continua estudando música, continua sendo uma pessoa, por exemplo, politicamente, participando da política brasileira, política digo não partidária, mas da sociedade de uma forma geral. Como é que você vê, por exemplo, hoje, cara, esses artistas que surgem aí, que para mim quem melhor até definiu foi aquela música 15 Minutos de Fama dos Titãs. Como é que você define, cara, esses cantores que aparecem porque o empresário joga lá e daqui a um mês ninguém sabe mais para onde foi? Pois é que não tenho compromisso com o trabalho, né? Eu vejo até muito hoje em dia um lobby, assim. Então o cara faz, sei lá, sertanejo universitário, mas
o funk está fazendo sucesso, ele grava o disco junto com o funkeiro, e junto com o outro que faz axé, e junto com o outro que faz a rocha, porque tanto faz, o lance é ficar na mídia, entende? Então, o cara não tem compromisso com o trabalho dele. Ele dá aquelas entrevistas assim, não, eu tenho um gosto musical muito eclético, eu... Gosto de tudo. Gosto de tudo, todo mundo é legal e tal. E é isso, o cara, ele, na verdade, ele só quer ficar na mídia, né? E, claro, frequentemente some rápido, porque se não tiver realmente um estofo, um conteúdo, some, né? Desaparece, né? Mas é o que o Andy Warhol previu também há 40, 50 anos lá, né? 40 e poucos anos, né, cada um vai ter 15 minutos de fama, como a música dos Titãs. Dos Titãs, exatamente. O que o pessoal está tentando hoje em dia. Eu não... Eu costumo me basear também... Tem um exemplo engraçado, eu tenho um aquário em casa. Sim. E no começo, e isso é um erro comum de quem começa a ter um aquário, você monta o aquário e fala, pô, olha que peixe bonito, vou pôr. Bota 200 peixes no aquário. Aí eles começam a brigar, eles começam a se matar. E daí você tem que ver, não, só cabe, sei lá, 40 peixes aqui. Eu acho que o mundo tá um pouco assim, sabe? Quer dizer, não dá para você... Claro, usar o exemplo do aquário e simplesmente tirar exatamente do lugar. Mas é o que acontece. Hoje em dia tem muita gente para fazer as mesmas coisas, acaba tendo esse pouco espaço para cada um, né? Então tem que dividir mais rapidamente, talvez seja isso, sei lá, né? Você não é uma pessoa politicamente correto, Regis, Roger. E o que é que você acha desse politicamente correto, que de certa forma é chato pra caramba, né, rapaz? Isso daí é um estratagema, é um negócio bolado, não nasceu automaticamente. Isso daí, quem for se interessar um pouco, pode pesquisar sobre a escola de Frankfurt. Isso foi uma coisa quando o pessoal percebeu que o socialismo, que antes era baseado em o operário contra o patrão, sim, o mundo mudou e não tinha mais essa relação. Então eles tinham que arrumar outros antagonismos, entende? Não tinha mais o operário contra o patrão. Então eles bolaram essa coisa de, então vamos colocar homem contra mulher, brancos contra pretos, vamos... todo mundo, jovem contra velho e assim por diante, entende? Então começou com essa história, não, o cara é gordo, não, ele tem uma figura alternativa, sabe, não, ele é afrodescendente, sabe, que besteira. Então agora eu vou me chamar de eurodescendente, sabe, por que isso? E é por isso, é para ter essa divisão, para dividir, né, divide e conquista. Então, nada dessas coisas que as pessoas pensam que está acontecendo naturalmente, é verdade. Isso daí é uma lavagem cerebral aos poucos, é um plano, é um negócio de um marxismo cultural. É destruir a cultura, sabe, por dentro, aos poucos, cozinhar o sapo na água fria, vai esquentando, quando ele perceber ele está cozido, entende? Se você botar ele na água quente direto, ele pula da panela. Se você puser ele na água fria, vai esquentando aos pouquinhos. Então é isso que vai acontecendo, sabe? As pessoas têm a tendência de não perceber e cair nessa. Funciona, é um plano, sabe, bom, mas... entre aspas deu certo, né? Pois é, mas não é um plano para o bem, é um plano de poder. Então, ao ser contra o politicamente correto, eu estou, na verdade, sendo ativo, né? E não é que eu goste da política em si. A política, eu até fiz uma música sobre isso, a política existe em todo lugar. Você... sei lá, o que a gente compra pão na padaria, você não vai chegar lá na padaria e xingar o vendedor, porque daí ele vai te tratar mal. Então, a política existe para o ser humano, né? Aí o negócio é que eu quero que o país seja melhor. Por quê? Porque eu sou bonzinho? Não, porque eu moro aqui, entende? Eu quero que o país seja melhor para mim, para todos. Claro, eu sei que se melhorar para todo mundo, melhora para mim. Então não tem essa coisa esse bom mocismo de, eu estou fazendo isso porque eu sou uma pessoa
estoica e tal, que só pensa nos outros. Isso não existe. Então é isso que a esquerda tenta fazer. Eu sou um cara virtuoso, frequentemente hipócrita também, sabe? Não, como é que Agora, recentemente, esse caso da policial que matou o bandido, puxa, ela deveria ter tentado impedir. Tem um ladrão atacando criancinha e mulheres com o revólver engatilhado na mão. Ela agiu super certo. Aí o cara vai ficar dando de moralista, sabe? Roger, eu não sei se você lembra de um caso aqui no bairro do Morumbi, onde a polícia vinha investigando uma quadrilha. Isso, matou 10. Matou 10, e numa entrevista, eu não lembro o nome do delegado, mas uma jornalista perguntou para ele o seguinte, se não daria, por exemplo, para a polícia trabalhar com mais inteligência, para evitar tanta morte. Aí eu lembro que o delegado deu a seguinte resposta, mas você quer mais inteligência do que isso? Nenhum civil ficou ferido, matamos os 10 bandidos. Pode ser. Foi perfeito o plano. Não é verdade? Queria o quê? Entendeu? Queria cantar, né? Abraçar, cantar Imagine, soltar umas pombas brancas, e daí exato. Engraçado o seguinte, ninguém quer, por exemplo, essas pessoas que defendem esse politicamente correto, essas teorias assim, ninguém, por exemplo, pega um desses caras, por exemplo, o cara que saiu e matou. O cara que matou o delegado ontem, ele tava de saidinha de Dia das Mães, se não me engano. Mas quem não adota, então, um cara desse para tentar recuperar? Claro. Ninguém quer. E você fala, a gente como a maioria cristã no Brasil, pensa, claro, seria melhor se não matasse, se prendesse, seria melhor. Mas na prática isso não acontece. O cara que foi assaltar a mãe lá foi um que queimou um empresário, não me lembro quem que ele queimou. Um aposentado, matou e queimou. É o cara que já esteve na cadeia várias vezes e solta. O cara bate na delegacia, os caras soltam. Então, existe o discurso é uma coisa, né? O discurso moralista, mas a prática é outra. É uma guerra. É impossível você acreditar, Roger, que um cara desse tenha recuperação. Exato. Entendeu? A não ser que seja um milagre divino, assim, entendeu? Que raramente acontece. Roger, eu não sei porque eu tô te chamando de Regis, entendeu? Meu irmão chama Regis. Então eu tô falando, faz de conta que é seu irmão. Pronto, entendeu? Roger, você tem sido muito ativo nas redes sociais. A gente acompanha, você se pronuncia muito, de forma até pertinente, eu diria. Como é que você vê hoje o papel das redes sociais? Qual é a tua visão sobre isso? Nos anos 70 ainda tinha, né? A gente, na época que tinha censura e tal, eu aprendi essa coisa que os artistas faziam. Eu talvez não soubesse bem o que eles estavam fazendo, talvez nem eles soubessem o que eles estavam fazendo, mas a gente ouvia falar em obrigação moral, que era, o cara tem acesso à imprensa, então ele deveria aproveitar esse espaço que ele tem para denunciar algumas coisas e tal, né? Sim. Isso aprendi antes de ser artista ainda, né? Antes de ser músico. E a gente tinha isso como nosso padrão, o traje, e praticamente todo mundo da nossa época e tal. Isso acho que meio acabou nos anos 90, quando até parecia, né, um pouco depois, assim, parecia que era, agora a coisa está normalizada, realmente a gente não precisa mais dessa obrigação, porque não tem mais censura, você pode falar abertamente na TV, pode falar isso, aquilo lá. Mas depois a gente viu, eu percebi, quando comecei a frequentar redes sociais, eu fiz um comentário contra o governo, no caso o governo do Lula, e de repente recebi um monte de patrulhamento, sabe? Eu falei, o que está acontecendo? Eu não conhecia isso, nunca tinha sido patrulhado, sabe? Você já foi ameaçado, Roger? Oi? Já foi ameaçado também? Ameaça fuleira, tal, né? Sim. Você vai ver isso, que tal. Mas, quer dizer, eu sou uma pessoa pública, a pessoa sabe quem eu sou, tem minha cara lá no perfil. Muitos desses que vêm ameaçar tem um nome falso, é um robô, não sei o que e tal. Mas eu, a partir daí, então, foi, sei lá, a partir de 2002 para cá, por aí,
que eu comecei a estudar sobre isso tudo, porque eu não saio falando sabe, achismo, não. Você não precisa só ter um QI alto, né, Rogério? Vamos usar ele, né? E daí fui pesquisar, o que está acontecendo? Não, é patrulha, acontece isso, acontece aquilo, e fui estudando. Hoje em dia você tem essa oportunidade magnífica, né, que é ter o conhecimento todo na mão, é só um Google ali e pronto, né? Vai procurando. E, claro, tem informação falsa, mas você sabe peneirar a coisa, não é só absorver tudo e tal. Exatamente. Então, a gente vai estudando, foi conversando também com outras pessoas que sabiam mais, etc. e tal. E eu, por causa da minha posição, tenho oportunidade de falar com pessoas que tiveram na cena, na história, o Fernando Gabeira, entendeu? Falar com as pessoas desse tipo. Falar, tá, entendeu? Certo. Então vocês também estavam lutando para implantar a sua ditadura de esquerda na época, né? Ele, claro, que é um cara mais esclarecido e se arrependeu do que fez, sei lá. Mas muitos continuam fingindo. Não, a gente estava lutando por democracia. Conversa fiada, Roger, eu gostaria de agradecer a tua... Essa é uma entrevista muito boa. Parabéns aí pela sua cultura, enfim, pelas perguntas. Foi um papo bacana mesmo.